Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de após o caos e as perdas que ocorreram dentro do incidente Shibuya, com o selamento de Satoru Gojo. A sociedade Jujutsu entra em colapso. O principal vilão, Kenjaku, ativa o jogo do abate, um ritual macabro que força feiticeiros e não feiticeiros com potencial para o Jujutsu e até pessoas do passado, né, estão ali, a participarem de um torneio de sobrevivência em diversas colônias por todo o Japão, né, em diversos lugares por todo o Japão, né. Ele até trouxe pessoas do passado, né, feiticeiros Jujutsu do passado para isso. E eu estou falando de Jujutsu Kaisen, o jogo do abate, parte 1. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Yuta, esse episódio é um pouquinho focado no Yuta, né? Ele estava andando pela colônia, estava andando por várias colônias, ou somente uma, em que ele estava, né? E ele queria proteger as pessoas que não tem praticamente nada a ver com esse jogo do abate, né? Então ele sente que algo estava vindo até aquele lugar onde ele estava, em que ele estava. E quando ele olha para trás, tinham duas pessoas, dois civis ali correndo até ele, que estavam sendo perseguidos por um enxame de baratas. Ixi, eu tenho medo de barata. Pois elas estavam sendo perseguidas por algo que seria uma barata. E ele tenta salvar pelo menos uma pessoa, pois a outra já tinha praticamente morrido, já tinha ido de Vasco, né? Já tinha ido jogar no Vasco. Mas ele não consegue, e para impedir que o resto das baratas chegue nos civis, ele pede a ajuda da Arika, que só aparece em partes, né? Ela acaba aparecendo somente em partes dentro do coisa, enquanto ele não põe o anelzinho de noivado, né? E a maldição que tinha lançado esse ataque, porque era uma maldição, não era uma pessoa, estava ali por perto. E com isso o Yuta parte pra cima, mas ele consegue mandar ele pra longe. A maldição acaba mandando ele pra longe. E ainda consegue machucar ele, mas ele acaba meio que eliminando aquela maldição. Por quê? Porque mais tarde ela aparece de novo. Mas ele ainda tinha duas pessoas para enfrentar, porque ele tinha derrotado uns pilares, que era um velho também, que foi, eu acho que foi trazido do passado. E a primeira que aparece é alguém do passado, que tinha feito um acordo com o Kenjaku. Muitos do passado tinham feito um acordo com o Kenjaku, no qual o Yuta queria matar, né? O Kenjaku era o objetivo do Yuta. O Yuta queria matar ele. Por quê? Porque o Kenjaku está, né, na cabeça, está usando o corpo do amigo do Gojo, que é o nosso querido não, eu esqueci o nome do cara, deixa eu ver, eu esqueci o nome do cara, Geto, ele é o Geto, Suguru Geto, ele estava usando o corpo do Geto, e o Gojo tinha matado esse melhor amigo, né, tinha matado o Geto, no filme de Jujutsu Kaisen 0, né? Então, ele não queria que o professor Gojo, quando ele voltasse, né, ele sofresse de novo tendo que matar o seu melhor amigo. Então, por isso que ele iria fazer isso, né? Mas primeiro ele precisa lidar com essa adversária que veio do passado, né, que fez esse acordo com o Kenjaku. Mas enfrentar ela acaba sendo um pouco difícil, pois meio que ela consegue manipular o espaço, né? Em questão do vento e tudo mais em que ela está. Mas outro também acaba se juntando, né? Ou seja, 2 contra 1, né? E o Yuta acaba ficando meio que desvantagem, né? Focando nele, mas ele acaba sendo jogado para longe. E esses dois acabam não dando escolha pro Yuta, por quê? Porque ele estava em desvantagem ali. 2 contra 1 é muita sacanagem, 2 contra 1 é desvantagem pra caramba. Ele não queria convocar o Arika. Por quê? Porque estava protegendo os civis. Mas ele acaba, né, tendo que chamar ela. Então ele simplesmente bota o anel, né, bota o anel no dedo. E assim a gente vê a Arika completa. Né? E assim ele consegue desbloquear a sua habilidade do copiar. Né? Com a Arika ele teria 5 minutos para usar o poder dela, né, que é com ela, né, usando o poder da Arika, ele pode usar o copiar, então ele já
um dos poderes que ele copiou no filme do Jujutsu Kaisen Zero, que é o poder da fala amaldiçoada, né? Que é o poder do seu amigo Inumaki, para impedir que um de seus inimigos fique sem se mexer. No caso, ele, né? Ele tira a mão da boca e tá lá o símbolo do clã Inumaki, né? Do clã do Inumaki, né? Então, ele simplesmente fala, pare. E a mulher acaba ficando parada. Com isso, a Arika luta contra a mulher, né? Que acaba fazendo a Arika bater no Yuta. Com isso, ela fica muito irritada, apesar de não ser a alma da Arika verdadeira. Porque a Arika verdadeira meio que foi pro céu, né? Só que, né, ficou só o monstro ali da maldição que o próprio Yuta controla, né? E aí em um momento de desespero, né? Porque eles chegaram em um momento que estavam completamente desesperados, eles simplesmente ativam uma expansão de domínio. Eles falam, vamos acabar com isso. Expansão de domínio. Mas a maldição de anteriormente, que o próprio Yuta tinha achado que ele tinha eliminado, acaba aparecendo e meio que quebrando ali o escudo que gerava, né? O globo que gerava a expansão de domínio. E aí, com isso, os dois acabam sendo eliminados, né? Somente o Yuta e o outro feiticeiro, que também acaba sendo derrotado pelo Yuta. O Yuta acaba derrotando ele, né? Ele acaba vendo um pouquinho do seu riso. Meio que, né? Pessoas falam que aquilo foi... O que o Yuta usou foi o vazio roxo. Mas foi meio que um poder total da Arika, eu acho. Só que em algum momento, os 5 minutos tinham passado. Então acabam ficando somente na mão. E ele acaba derrotando esse cara, né? Acaba derrotando esse cara. E finalmente acabando com isso, né? Mas ainda tem mais coisa. Porque como eu disse, essa é a parte 1. Ou seja, ainda veremos muita coisa. Talvez na outra parte veremos Satoru Gojo sendo descelado. Veremos ele saindo daquele cubo. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita para apertar o botão inscreva-se, botão no sininho. Arigatou e sayonara.